Então, só para registro, nessa aula a gente vai estar começando a falar, vai falar sobre a implementação do heap sort, certo? O heap sort a gente viu na aula passada, e o heap sort ele é muito interessante porque ele tem umas características muito legais. Ele é n log n no tempo, ele é constante no espaço, então ele está tranquilo lá. Ele não sofre influência de pior caso, melhor caso, para ele está de boa, ele vai dar n log n sempre ali. Então ele tem algumas características que são bem legais. Por outro lado, ele é bem cheio de get, cheio de truquezinhos ali, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma implementação aqui do heap sort. O Rodrigo vai nos ajudar, vai ser o nosso copiloto aqui na implementação. Então, só relembrando como é que funciona o heap, nós temos aqui um vetor que nós temos que ordenar. E esse vetor, para ordenar esse vetor, a gente vai primeiro colocar ele no formato de uma heap. Colocar ele no formato de uma heap. Rodrigo, você lembra o que era exatamente o formato de uma heap? Exato. Ou pelo menos ele não é menor do que nenhum dos filhos, certo? E qual é a relação entre pais e filhos aqui? Como é que a gente calcula, por exemplo, quais são os filhos do 9? Isso. 2 vezes o 9 mais 1, 2 vezes o 9 mais 2. Perfeitamente. Então, no caso aqui seria o 19 e o 20, tá bom? Então, essas aí são as coisas, os elementos que vão ser importantes. Se vocês lembrarem bem o que a gente faz, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está ordenando é colocar ele no formato de heap. E a gente vai fazendo assim, a gente pega, por exemplo, o 14 e verifica se o 14 tá em formato de heap, quer dizer, ele está maior do que o filho dele. Não tá, e a gente vai trocar, correto, Rodrigo? A gente troca, e aí o nosso problema agora seria verificar se o 29 está correto em relação aos filhos dele, mas o 29 não tem filhos. E a gente continuaria fazendo isso. Agora 13 e os filhos dele estão ok, certo? O 12 e os filhos dele não estão ok. O que a gente vai fazer? A gente vai descobrir. Sim, o 25. Perfeito. Então é isso. A gente vai fazer isso até o final. Essa é uma primeira passada. Quando a gente faz essa primeira passada, cada vez a gente pega o elemento. Olha, o azul agora está no 2, agora o azul está no 1, agora o azul está no 0. Essa vai ser a minha última passada. Repara que toda vez ele dá aquele salto, né? Cada vez que ele vai pegar o filho está ao dobro de distância. E por isso que ele vai ser o log. E por fim, eu chego nesse ponto aqui. Nesse ponto eu tenho uma heap. O meu vetor está organizado numa max heap e eu vou começar a ordenar. O que eu tenho que fazer mesmo, Rodrigo? Exato. Isso. Exato. E é só que eu baguncei a heap e agora eu tenho que arrumar a heap de novo. Tem duas informações importantes aqui. O cara que eu começo a arrumar a heap é o 0, correto? Que foi o cara que está fora de ordem agora. E eu não considero mais o 29, o último cara da última posição, eu não considero mais ele para poder fazer a minha heap, porque ele já está fora, já está resolvido o problema dele, certo? E aí a gente faz tudo de novo. Feito, opa, quando a gente terminar, eu já acabei de dar um passo aqui, troquei de novo. Vou tomar mais cuidado da próxima vez. E não tomei mais cuidado, troquei de novo. E agora, beleza. E agora, beleza, nesse passo aqui eu tô... O 27, 28 e 29 está pronto. Eu vou trocar o 0 com o 26 e arrumar a heap, tá bom? Então, basicamente, essa daí é a estrutura que a gente precisa para poder organizar, para poder implementar a heap aqui. Vamos fazer o código do heap sort, ok? Tá, vamos lá. Poderia ter deixado isso pronto já. stdio.h int main int argc char asterisco argv int n, vamos dizer que a gente vai fazer um carinho tamanho 10, int v, aqui a gente vai colocar... Fala aí números aleatórios pra mim, Rodrigo, pra eu colocar aqui, que eu sou péssimo de números aleatórios, cara. 9 até 100, vai. Puta, você é ruim de número aleatório também, cara. 6.
6, 7 números. Acabou. Eu acho que acabou. 3, beleza, temos 10 números aqui, certo? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e fazer um forzinho aqui, que ele vai de o i recebendo 0, i menor o que n, i mais mais, e a gente vai imprimir o vetor, certo? A gente sabe que não vai ter mudado nada, só para a gente ter o código pronto para a gente poder testar depois. A gente imprime o v da posição i, tá? Então, a gente tem isso aqui, vamos já compilar. Meio que um vício, conferir se está tudo funcionando. hip.c, beleza? Compilou, quer dizer, no news is good news quando você está compilando. E tá ali, colocou exatamente na ordem aleatória. Muito bom, hein, Rodrigo? Tá bem aleatório esse negócio aqui, hein? Parabéns, cara. Parabéns, excelente random você é. Vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui no meio e vai chamar o hip, que é o cara que a gente vai estar utilizando para poder ordenar. E vamos fazer com a mesma assinatura que a gente fez dos outros métodos, que é o hip eu vou passar o v e vou passar o n, que é o tamanho, certo? Se vocês olharem os outros métodos, a gente também fazia desse jeito, passava o v e o vetor e o tamanho. Agora, o que a gente vai fazer então? Eu tenho aqui o vetor e tenho o tamanho do cara que vai ter que ordenar. Aí a gente vai fazer a seguinte coisa. A primeira coisa que a gente tem que ver é assim, é aquela primeira parte do algoritmo, que é quando você faz isso daqui, né? Olha, olha só, eu começo da metade do vetor da metade para baixo, então eu começo do 14 e vou 13, 12, 11 e tal, é isso que eu faço. Cada vez que eu começo isso, o que eu faço? Eu pego e arrumo a heap a partir daquele elemento. Então eu arrumo a heap a partir do 14, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui um for, vou declarar um i. A gente vai fazer um for, esse for ele vai começar na metade do vetor, ok? Então, talvez a primeira vez que vocês veem um for começando na metade do vetor, tá? Mas é isso. Esse for começa na metade do vetor e no caso aqui seria o 14. Aí eu tenho que ver qual que é o último elemento desse for. Repara que é aquele azulzinho que está voltando ali, ó. Ele vai ir até chegar no 0. O 0 inclui ou não inclui nesse for, Rodrigo? Ele inclui, cara. Ele inclui sim, eu tenho que incluir o 0 nesse cara aqui também. Então, na verdade, eu tenho que pegar e fazer maior igual a 0 e menos menos, tá? Porque eu incluo o 0 assim. O 0 tem que fazer parte. O que vai acontecer aqui? Cada vez que eu peguei um elemento, eu tenho que transformar ele numa heap. A gente vai fazer isso fazendo de conta que existe uma outra função, que vai ser o heapify, certo? O heapify a gente vai implementar daqui a pouco, mas ele é uma função mágica onde eu passo um vetor, eu passo um elemento e passo aonde que está o último elemento desse vetor, que é para ser heapifado, digamos assim, e ele organiza para mim. Então, esse carinha mágico aqui, quando ele estiver funcionando, é o carinha que vai arrumar, ele vai comparar o 0 com os filhos dele, certo? Aí eu vou falar, na verdade eu vou falar assim, heapify 0 até o 29. Aí ele vai comparar o 0 com os filhos dele, aí ele vai comparar o 1 com os filhos dele, aí ele vai comparar o 3 com os filhos dele, ele vai comparar o 7 com os filhos dele, ele vai comparar o 15 com os filhos dele, não vai ter. Isso aí é o heapify. O heapify vai fazer todo esse processo aí pra mim. Depois a gente vai ter o trabalho de implementar o heapify, mas ok, dá pra entender o que ele faz, né, Rodrigo? Beleza. Então, cara, com isso a gente terminou. Aquele for ali resolveu essa primeira passada. Agora a gente tem que fazer essa outra, que é pegar o último elemento, trocar com o primeiro e arrumar de novo. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um outro for. Repara que o primeiro elemento vai ser sempre o 0, ele está fixo. O último elemento que a gente troca é ele que vai ficar mudando. Agora é com 29, depois é com 28, depois é com 27 e assim por diante. Então a gente vai fazer um outro for de trás para frente. E qual que é o primeiro elemento desse for, Rodrigo?
Não. Não é o N. É quase lá, mas não é o N. Não, no caso, repare, esse cara tem 30 elementos, certo? N-1, exatamente. Ele é o N-1. N-1. Agora, qual que é o último cara que vai entrar nessa conta? Se a gente fizer aqui, ó, se a gente continuar, ele vai estar arrumando, ó. Tá arrumando, arrumando. O I agora é esse carinha verde que eu troco aqui no final. Vou continuar fazendo isso, certo? Cada vez então o I vai estar decrementando, certo? A única coisa que eu tenho que decidir aqui é qual que é o último elemento. Eu sei que o I vai decrementar. Qual que é o último valor que o I vai assumir nesse processo todo? Alguém... Você sabe, Rodrigo? É o 1, cara. Porque quando eu fizer com o 1, vai ter resolvido o problema, não é? Porque quando trocar com o 1, o 0 vai ter um vetor só de 0, só com a posição 0. E aí a posição 0 é um vetor de um elemento que está ordenado. Então vai estar pronto. Então o último elemento aqui é o 1. Eu posso colocar assim, ó, maior que 0. Por isso que eu falo que o negócio é tricky. Olha que lá em cima é maior ou igual a 0 e aqui é maior que 0. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o processo que a gente tem aqui. Ó. Qual que é o processo? O processo é... eu tenho o I, é o cara que está na posição 9. O que eu tenho que fazer? Eu troco ele com o cara da posição 0, certo? Então eu vou trocar. Vou trocar ele com o cara da posição 0. Então, todo aquele esqueminha de troca. O V da posição 0 recebe o V da posição I. E o V da posição I recebe tempo. Isso aqui foi para trocar. Eu troquei esses caras aqui, ó. Troquei. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que arrumar a heap a partir da posição 0. Como é que eu faço para arrumar a heap a partir da posição 0? Você sabe dizer, Rodrigo? A gente pode usar o mesmo truque que a gente fez no for de cima. A gente usa o nosso mágico Heapify. Só que agora vai fazer a mesma coisa. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui é quais são os parâmetros que a gente passa. Vai ser Heapify, o V. Eu tenho que passar. O primeiro parâmetro é aonde está o começo, o pai que eu quero que ele arrume. Quem que é o pai que eu quero que ele arrume nessa heap aqui? Onde que eu quero que ele comece a arrumar a heap? Vai começar aqui na posição 0, certo? Então ele vai começar a fazer o heap a partir da posição 0. Agora, a gente tem que dizer até aonde é para ele fazer a heap. Vocês não vão lembrar mais aqui, mas nesse momento o I vale 9. Certo? Quando eu fiz esse processo todo aqui, o I valia 9. Eu quero que ele faça a heap até a posição 8, até aqui. Então, meu heapify vai até a posição I-1. Beleza? Até a posição I-1. E, em resumo, isso daqui, se a gente souber como é que faz o heapify, a gente já vai descobrir como é que faz o heapify, isso aqui resolve o problema. Porque essa primeira parte vai fazer aquele processo que transforma numa heap. Essa segunda parte troca o primeiro elemento com o último e arruma a heap de novo. Só está faltando a gente fazer o heapify. Tá bom? Bem, eu vou parar a gravação agora, a gente volta a gravação e faz o heapify na próxima, tá bom?